Bom dia! Hoje aqui em Curitiba, de madrugada, fez -2. Agora a temperatura deve estar em torno de 2 graus, então está friozinho. Bem, continuando no assunto que nós começamos ontem a falar do método 5S aplicado aos nossos laboratórios, hoje eu quero falar com vocês sobre o segundo S, chamado de Seiton. O segundo S se refere à organização. Então lá no primeiro S, o Seire, onde você separou todos os materiais inúteis, obsoletos, desnecessários, descartou, já tirou do laboratório, já doou, já vendeu, já jogou no lixo. Agora os materiais que efetivamente são úteis para o seu processo de produção devem ser organizados de maneira que materiais de uso frequente estejam mais próximos e ao alcance, materiais de uso menos frequente um pouco mais distantes, até materiais de uso esporádico. Deixa eu dar um exemplinho bem bobinho, mas que dá para entender. Por exemplo, na minha mesa de trabalho, eu gosto muito de utilizar lapiseira, lápis para fazer minhas anotações. Então esses materiais sempre estão próximos, porque toda hora eu sou muito offline ainda. Então eu gosto de preparar aula, de preparar reuniões, de preparar materiais de trabalho, fazendo anotações em papel. Então, papel, sempre tenho papel à mão, sempre tenho lápis à mão, para fazer essas anotações, que é um uso extremamente frequente no meu trabalho enquanto estou no escritório. Outro material de uso frequente, os fones. Seja para eu fazer uma reunião, uma videoconferência, seja para eu me concentrar em relação a outros ruídos que podem estar acontecendo no ambiente. Gosto de colocar uma musiquinha clássica enquanto estou escrevendo e me concentrando. Enfim, então esses materiais estão sempre à mão. Outros materiais que têm uso com uma frequência um pouco menor. Deixa eu ver aqui, por exemplo, o grafite para lapiseira. O grafite dura um tempinho, então eu não preciso estar com ele o tempo todo aqui. Ele pode ficar um pouco mais distante para que eu possa repor quando ele acabar. Borracha, para quem escreve com lápis também, usa de vez em quando. Material que eu uso pouco, com uma frequência muito menor ainda, falando de materiais para escrever, por exemplo, os canetões para o quadro branco que tem ali. A gente usa para quê? Para reunião, quando precisa fazer algum planejamento e discutir alguns assuntos, então eu uso esses canetões, mas eu não uso o tempo todo, uso uma vez por semana, às vezes até menos. Então eles não precisam estar aqui ao alcance da minha mão, eu posso deixar ali um pouco mais distante, onde eu não vou mexer o tempo todo. Coisas que eu raramente uso, não vou pegar aqui agora porque realmente está guardado aqui numa gaveta. Uma pequena bolsa com ferramentas, quando eu preciso fazer alguma coisa, trocar uma tomada, enfim, mexer no cabo de internet aqui, eu tenho esse material, está organizado e guardado numa pastinha. Então no laboratório, uma vez que você tem somente materiais que você utiliza no seu processo produtivo, você deve organizá-los dessa maneira. Os materiais de menor frequência de uso, guarde em armários, em gavetas ou salas específicas. E todos esses locais devem ter identificações. Então, vamos supor que você tenha uma determinada gaveta onde você guarda micropipetas, talvez, onde você guarde plaquinhas para fazer testes de aglutinação em látex. Essa gaveta tem que estar identificada, para que no momento que você precise, você não precise ficar abrindo 5, 6, 7 gavetas para encontrar aquele material. Então você tem que ter uma identificação já na parte frontal da gaveta, para que você saiba que materiais estão guardados. Assim, da mesma maneira, armários e eventualmente salas específicas, como talvez almoxarifado, materiais de limpeza, esse tipo de coisa, porque agiliza, facilita o processo no momento que você necessita desses materiais. É isso, pessoal. O segundo S, Seiton, é basicamente isso, e requer organização e botar em prática. Valeu? Um abraço.